Eu pelo menos vou achar aqui o volume. Eita, tá começando aqui mais uma noite de entrevista na Web Rádio Independência. Antes de entrar ao vivo aqui nos preparativos, hoje o entrevistado será o nosso vice-prefeito eleito, Edson Bezerra. Boa noite, minha prima. Tá começando, peraí. Muito bem. Agora em Ipanema estamos às 19 horas 18 minutos, 19h18, Web Rádio Independência, a sua rádio da internet, passando a apresentar a partir de agora o programa Entrevista, apresentado, né, agora às quartas-feiras, né? E está aqui presente, né, Inácio Araújo, Silva Júnior, compõe sempre a mesa aqui da Web Rádio Independência no programa Entrevista, né, e hoje estamos aqui com o vereador, né, e vice-prefeito eleito Edson Bezerra, né, o Paulo também está por aqui no estúdio da Web Rádio Independência, né, então coisa boa, né, então uma boa noite a todos vocês, desde já o nosso muito obrigado pela sintonia. Boa noite, Inácio Araújo. Boa noite, Edgar. Boa noite, ouvintes da Web Rádio Independência. Boa noite, colega Silva, professor, né, meu colega. Boa noite, vereador e vice-prefeito, né. Boa noite, Paulo Mundim. Muito bem, Silva Júnior. Boa noite, Silva Júnior. Boa noite, professor Edgar. Boa noite, professor Inácio. Boa noite, Paulo. E boa noite ao nosso convidado da noite, o vice-prefeito eleito Edson Bezerra. Muito bem, né? Então, Web Rádio Independência, né? Edson, a gente até colocou o nome desse programa Entrevista, né? Mas é uma roda de conversa, né? É um bate-papo, né? É um bate-papo para, né, a gente só conversar, mostrar, né, os assuntos que estão aqui na cidade de Ipanema, o que está acontecendo aqui em Ipanema, não é isso? Então, hoje estamos aqui com o vereador, né, e vice-prefeito eleito Edson Bezerra, né, que vai muito bem, né, que vai levar, né, as notícias, né, de Ipanema, né, os assuntos, tudo isso aqui, tudo isso aqui, né? Muito bem, né? Então, ajeitando aqui o microfone, deu certo agora, né? Certo. Boa noite, Inácio Araújo. Boa noite, Edgar. Boa noite, meu colega Silva Júnior, né? Boa noite, o vice-prefeito e vereador Edson Bezerra. Boa noite, Paulo Mundim, que está aqui presente também conosco, para assistir um pouquinho da conversa, né, da entrevista, desse debate que vamos ter a partir de agora. E se ele quiser participar também, né? Paulo quiser participar. Não, Paulo. Muito bem, né? Então, Inácio Araújo, né? Edson. Sim, Edson vai dar o boa noite inicial, né? Dele aí aos ouvintes, né? E em seguida você começa a falar ali com o Edson, né? Boa noite, Edson. Boa noite, professor Edgar. Boa noite, professor Inácio, professor Silva Júnior, meu amigo, irmão Paulo Mundim, e também
os nossos cumprimentos a todas as pessoas que estão assistindo esse programa, essa entrevista, através da Web Rádio Independência. Inácio, a pergunta inicial é com relação ao seu início, o começo de tudo, né? Edson, né? Edson. Quem é Edson Bezerra? Quem é, de onde você veio, família, trajetória, até chegar na política, né? A pergunta inicial é esse, o começo de tudo. Primeiro, gostaria de agradecer a Deus, né, por essa oportunidade de estarmos aqui. Na verdade, a gente está retornando aqui os estudos da Web Rádio Independência. Eu já estive aqui, salvo engano, por 2 oportunidades, né? Eu acredito que uma vez ainda enquanto conselheiro tutelar, e se eu não estou enganado, a segunda vez foi quando passou o processo de uma das eleições para vereador, onde a gente também, graças a Deus, conseguiu isso, né? E hoje nós estamos aqui retornando pela 3ª vez para conversar com vocês, para conversar com o povo de Upanema e a todos que estão escutando através dessa rádio. Silva, Edson Bezerra é um jovem senhor, né, de família humilde, e a gente nasci ali no sítio Santa Maria, zona rural aqui do município de Upanema. Para que as pessoas não se confundam, Santa Maria é aquele sítio ali, depois do sítio Caraúba, ali perto daquela ponte de madeira. Sou filho de Expedito Lopes Bezerra, meu pai é filho de João Lopes Bezerra, e a minha avó é Apolônia de Freitas Medeiros, né? Minha mãe é Ana Lúcia, filha de Chiquinho Miguel, de Rosena. Meu avô era da família Miguel, né, dos Miguel ali onde tem a maior concentração ali no sítio Carão, no sítio Bom Jesus. Minha avó também naquele setor ali. Morei no sítio Santa Maria até meus 5 anos de idade. E no ano de 1987, né, e vocês agora fazem os cálculos e já descobriram a minha idade, antes mesmo que eu diga. No ano de 1987, meu pai foi um dos fundadores do projeto de assentamento do Parelhos 3. Então a gente com 5 anos de idade fomos residir naquela terra ali da fazenda Pailheiros. Hoje, assim, quem conhece Pailheiros de um certo tempo para cá, vê logo em mente aquela questão da agrovila, de forma organizada. Mas no início não foi assim, né? Na luta pela conquista da terra, e aqui cabe até ressaltar que Pailheiros foi o primeiro assentamento do município de Upanema, né? Naquela época se tinha ainda muita dificuldade, tinha algumas batalhas. 87, Leandro. 87. Naquela época, assim, a gente escutava através de rádio, o acesso à televisão era muito pouco, mas a gente escutava através de rádio algumas resistências por parte de fazendeiros, por parte de proprietários. Não foi o caso de Pailheiros. Pailheiros foi um negócio mais pacífico, mas assim, a princípio a gente chegamos ali, casinhas, construindo aquelas barraquinhas, aquelas casinhas de taipa, e depois de 1990, acho que em 95, se eu não estou enganado, foi escolhido aquele local ali e foi feito a agrovila, de forma mais organizada, foi feita a agrovila. Então, a gente passamos a morar ali na agrovila. Sou casado com Nazaré, filha de seu Inácio Veloso e de Dona Maria José. Tenho uma filha de 20 anos e sou membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus desde 96. Já tive a experiência de conselho tutelar em 2009, em 2012. Em 2016 a gente tentamos uma vaga no Legislativo Municipal e graças a Deus deu certo. Em 2020 nós concorremos novamente, deu certo. E esse ano a gente teve essa experiência de estar numa composição política com o prefeito Renan, que também, graças a Deus, deu certo, né? Que a gente fez um resgate, eu não sei se deu para atender, né, a pergunta aí, se ficou ainda alguma dúvida com relação a quem é Edson. Uma dúvida minha, você é primo de Edgar, do professor Edgar? Sim, rapaz, esquecendo dessa falha, viu, Edgar? Aí você tem que convidar mais para a gente estar aqui outra vez. Sim, a gente... Meu avô era primo do seu pai, né? Sim, João Lopes. Mais distante, porque depois de primo, aí tudo é primo, né? Mas papai primo, é né? que era primo legítimo do avô dele. Isso. Aí papai com Edgar já era primo segundo e eu já vou. Mas assim, a gente é da família e eu conheço Edgar de muito tempo, foi meu professor.
quando eu cheguei para estudar ali no Calazans. Então não faz muito tempo não, eu sou novo, né? Não faz muito tempo não. Mas então eu vou puxar mais uma coisa então. No caso você vai ser primo do vice-prefeito eleito de Mossoró? Porque Rapaz, eu não conheço, assim, eu não conheço ele, pelo menos eu não tenho lembrança, já me encontrei com ele. Mas quando foi divulgado o nome dele lá também, e as pessoas já tinham conhecimento aqui, aí alguém que é da família da gente, salvo engano, Carlos Lopes, meu primo, talvez esteja até assistindo, eu vejo que ele gosta de participar. Já deu boa noite já. Carlos Lopes, ele até colocou lá no grupo da família, dizendo, olha, a gente vai ter um candidato a vice-prefeito da família em Mossoró e um candidato a vice-prefeito também em Upanema, né? Então, assim, a gente é parente, eu não conheço ele, mas segundo quem conhece mais a família, diz que a gente ainda tem um grau de parentesco ainda. Tem sim, porque todos são um parentesco mesmo, porque se a gente for ver, ele é mais parente pelo carro de mamãe, mas mamãe é prima do papai, né? Então, se a gente for ver, tudo justamente a avó dele é irmã de mamãe. O vereador, e quando você entrou na política? Em que ano? Como foi o processo, você lembra? O processo foi através de quê? Presidente de conselho da escola. Geralmente, quando a gente vai entrar na política, primeiro é presidente de conselho, né? Depois, como foi a sua trajetória na política? Grêmio, né? Do Grêmio. A gente nasceu na zona rural, e aqui Edgar tem mais conhecimento também, e principalmente quem é da década de 80, da década de 90, onde não se tinha essa aproximação que se tem hoje, né? A zona rural hoje praticamente está interligada com a cidade, através da internet, os alunos, praticamente, muitos alunos da zona rural já estudam aqui na cidade. Mas assim, de fato, eu vim, acho que a primeira campanha que eu participei, assim, eu participei enquanto participar de comício, né? Foi na campanha de 96, aquela campanha de 96. Era Marildo e Manel Lino, né, em uma chapa, e na outra chapa Rosvaldo e Rivaldo, na outra chapa. Então, assim, 96 foi o primeiro ano, assim, que eu comecei a participar de comício, ainda muito jovem, né, na minha adolescência, mas, assim, a gente juntava lá uma turma de pessoas e a gente vinha. Mas, assim, a gente veio começar, de fato, a ter uma noção de que era política no ano de 99, quando eu morava lá no sítio, e a gente começou a ter dificuldade com relação ao transporte escolar, né? E aí ouvindo os professores, ouvindo as pessoas já mais maduras, aí a gente começou a entender que a política ela é muito importante na sociedade, né? Ela é muito importante na vida das pessoas. Mas assim, foi algo que a gente ficamos analisando, e quando a gente foi morar em Paileiros, em assentamento, vocês sabem que tem as associações, e que ali tem uma eleição para escolha, né? De presidente, de tesoureiro, enfim, tem uma chapa, tem uma composição, tem uma diretoria. E meu pai chegou a participar de algumas chapas, não como presidente, mas compõe a chapa, né? E ali a gente começou a ter aquela oportunidade de começar a entender um pouco do que era uma política local, mas não deixa de ser política, né? Ali a gente já saía com pessoas pedindo voto aos assentados, aos colonos, e a gente começou assim, ter essa experiência de conversar com as pessoas mais sobre pedir voto nesse período dessas eleições. Eu nunca fui presidente de Grêmio estudantil, mas aí voltei, né, num ano que eu não me recordo o ano, mas a gente, enquanto aluno do Calazans, teve uma chapa lá, e a gente já votou, e ali não deixa também de não participar de uma forma ou de outra. A gente já demonstra simpatia pelo nome, e ali a gente já também começava a ter aquele contato de pedir voto às pessoas, né? Mas em 2009, que aí foi quando de fato eu me candidatei pela primeira vez para Conselho Tutelar. E ali, assim, a gente já tinha um interesse pela política. Eu não sou de família tradicional na política, mas na minha família já teve 2 prefeitos, né? Que foi seu Antônio Lopes, não foi da minha época, acredito que talvez Edgar, acho que Inácio lembra, talvez Silva não, né? Mas assim, seu Antônio Lopes era primo legítimo do meu avô, foi prefeito aqui, depois colocou seu filho, Zé Lopes, mas eu não
não tenho lembrança de nada, né? Na verdade, eu acho que eu nem ainda... Se foi antes de 82, eu não era nem ainda... Não tinha nem nascido ainda. Mas assim, aí a gente, enquanto assentado, a gente sempre participava dessa discussão, de algum debate, de alguma temática com relação ao assentamento. E ali a gente começou a se interessar pela política. Via isso assim de uma forma ainda muito distante, como eu falei, né? Eu não sou de família tradicional em política, a gente... meu pai, se eu for pedir uma opinião política a ele, ele vai dizer: meu filho, você sabe mais do que eu, né? Se eu for pedir uma opinião política a minha mãe, ela vai dizer a mesma coisa. Mas, enfim... aí em 2009 a gente teve essa oportunidade de ser candidato a conselho tutelar, e é um fato até assim interessante que eu quero passar para vocês, que Paulo é primo da minha esposa, né? Ele é primo legítimo da minha esposa. Eu digo que de sangue ele é primo dela, mas eu acho que ele é muito mais primo meu do que de Nazaré, né? Pela uma amizade que a gente tem, pela uma confiança. Paulo é uma pessoa que tem sempre me ajudado. E naquele momento ali, Paulo também tinha esse pensamento de sair candidato a conselho tutelar, né? E a gente pensou: não é interessante sair 2 nomes. Aí na época eu já era casado, Paulo era solteiro. Então assim, eu tinha esse projeto de ser candidato a conselho tutelar, mas assim, como você tem essa pretensão de ser candidato, a gente conversou, naquele momento ali a gente entendeu que o melhor nome assim para representar a família, no caso, seria eu, né? E Paulo abriu mão daquele projeto dele. Depois ele veio a ser um candidato a conselheiro tutelar, e graças a Deus deu certo. Mas assim, a gente teve essa experiência de ser candidato a conselheiro tutelar em 2009. E ali de fato é quando a gente começa a andar o casa a casa, né? Eu praticamente andei todas as casas de Upanema, da cidade também. A gente naquele momento ali, apesar de ser um recém-chegado aqui do município, muitas pessoas ainda não me conheciam, né? Porque a eleição foi em 2009 e eu passei a residir de fato na cidade de Upanema no ano de 2008. Foi quando a gente veio morar, já no finalzinho de 2008, foi quando a gente veio morar aqui na cidade de Upanema. 2009, salvo engano, acho que a eleição foi em junho, a eleição para conselho tutelar foi em junho. E ali, quem assim, tirando da minha família, tirando o pessoal dali do Sítio Santa Maria, Caraúba, Palheiros, que era o setor onde a gente era mais conhecido, e da igreja, que eu, desde a minha adolescência que eu estou na igreja, o meu sogro foi quem andou comigo, foi quem me apresentou para as pessoas. Como eu falei, né, as pessoas, pouca gente me conhecia, alguém até achava que eu era filho de seu Inácio e não genro, pelo fato dele abraçou, me botou debaixo do braço e a gente saiu no casa a casa. E ali foi uma experiência muito boa, graças a Deus, como eu já falei, né, a gente teve êxito naquela campanha de 2009, tirando... acho que, se não me engano, foi 484 votos naquela primeira eleição ali de 2009, ficando em segundo lugar. Primeiro lugar foi Anildo. Anildo teve um estouro de voto naquela época de... Rapaz, eu acho que Anildo passou dos 700 mais votos. De 700 votos. Foi, mais de 700 votos. Foi um fenômeno de votos. Aí em 2012 a gente se candidatou novamente para o Conselho Tutelar e dessa vez a gente ficamos em primeiro lugar, né? A gente saiu de 484 votos e fomos para 625 votos na segunda campanha do Conselho Tutelar. Naquela época só podia 2 eleições para Conselho Tutelar, né? Hoje não, hoje já mudou uma lei e hoje as pessoas já podem se candidatar várias vezes, assim, a exemplo de vereador, de deputado, mas naquela época só podia 2 vezes. Aí a gente já sabia que não ia mais, né, participar da campanha de Conselho Tutelar, que, salvo engano, foi no ano de 2015. E a gente já começamos a ver mais próximo a questão de ser candidato a vereador, pelo fato de já ter tido essas 2 experiências. Eu valorizo muito o Conselho Tutelar, valorizo demais mesmo, porque foi onde assim, eu tive a oportunidade de realmente andar toda a Upanema, né? Eu acho que poucas pessoas, acho que só político mesmo, né? Que anda todas as casas do município de Upanema. Então assim, a gente teve essa oportunidade de andar todas as casas de Upanema, da zona urbana, da zona rural. E graças a Deus também deu certo para vereador, né? A gente ficou em terceiro lugar, com 598 votos, em 2016. 598 votos. E em 2020, que foi a minha última campanha para vereador, a gente aumentou a votação para 611 votos. Né? A gente, todas as 2 eleições, tanto a de Conselho Tutelar, a gente conseguiu aumentar a votação na segunda eleição, como também para vereador, a gente também conseguiu aumentar a votação da primeira para a segunda.
Muito bem. Continuando na política ainda, vereador, a gente sabe que o senhor foi eleito, né, a primeira vez pelo PP, né? Segunda vez o senhor foi reeleito pelo antigo PMDB, que hoje é MDB, né? Uhum. O senhor foi vereador PP, MDB, né? Segunda gestão. O que levou o senhor a deixar o MDB e se voltar para o PP, né? Certo. A minha primeira candidatura foi pelo PP, o Partido Progressista. Lembro de mais de um número, inclusive um nome muito bom, o 11111, né? Inácio e ouvintes, todos aqui presentes, eu acho que cada vez mais a política ela está ficando dinâmica nesse sentido da questão partidária, né? Eu não sei se eu entendi direito a pergunta, mas eu entendi dessa forma. E a gente está percebendo que isso, a cada dia que se passa, a gente está vendo mais diminuindo essa questão assim da cor partidária, da sigla partidária. E as pessoas veem mais assim a questão de um projeto, veem mais a questão das oportunidades que a política ela oferece, né? E quando a gente teve essa possibilidade de estar nessa composição política com o Renan, na verdade, desde que essa vaga ficou aberta, né? Desde que essa vaga ficou aberta, as pessoas começaram a associar o meu nome a essa vaga. Não que eu tenha dito isso para ninguém, acredito que Renan também não disse isso para ninguém, mas pelo simples fato da vaga estar aberta, algumas pessoas começaram a associar o meu nome a essa vaga, né? E às vezes até eu me perguntava, mas por que as pessoas associam o meu nome a essa vaga? Depois a gente foi entender que, pela questão assim do meu perfil de fazer política, né, da minha forma como fazer política, a gente tem uma família, graças a Deus, que é numerosa e é uma família que a gente se dá bem com todos, né? Prova disso que eu sou de família bem humilde, né? As pessoas que me conhecem sabem, a gente não é de família tradicional na política. E a gente conseguir ter 2 vitórias para conselho tutelar, 2 vitórias para vereador, e agora a gente ter conseguido essa vaga como candidato a vice-prefeito numa chapa de situação, isso reflete muito a questão da família que a gente tem, né? Dos amigos que a gente tem e de bases que a gente tem. Então, assim, esse processo a gente viu como uma oportunidade que foi surgindo, e também, assim, tanto eu como as pessoas que fazem política comigo, as pessoas que estão ao meu lado, a gente entendeu assim que a gente já tinha dado nesse momento a nossa contribuição enquanto legislativo, né? Como eu falei, a gente já deu essa contribuição no Conselho Tutelar, já deu essa contribuição, e eu sou muito grato a Deus e ao povo de Ipanema pela oportunidade que me concederam, né, de estar sendo vereador em Ipanema, né? Eu sempre digo para minha família, olha, eu sou apenas o representante da família que colocou o nome na história da política de Ipanema, né? Como Conselho Tutelar, como vereador e agora como vice-eleito. Então, assim, a gente viu isso como era o momento da gente ter essa experiência na política, né? E as coisas foram se encaixando, as coisas foram acontecendo de forma muito natural. Eu sempre digo que comigo as coisas acontecem muito de forma natural, e eu acredito muito porque sempre eu peço a Deus a direção, né? E quando a gente acredita em Deus, a gente tem fé em Deus, e a gente coloca nas mãos dele as nossas decisões, as nossas escolhas, eu acredito que ele trabalha de uma forma que a gente entenda como fazer, como avançar. Vereador, eu perguntei isso porque a gente sabe que o PP hoje é coligado com o PT, né? E vocês, como evangélicos, né, na campanha passada com Bolsonaro, vocês falavam do PT, não do partido, mas das coisas que o PT... Aí como é que o senhor se sente hoje, né, junto do PT? Inácio, para falar a verdade, assim, o PT ele faz parte, sim, da base de governo aqui em Ipanema, mas esse ano não houve uma composição de chapa. Quando a gente entra na política, eu pelo menos entendo dessa forma. Não tem jeito para você não estar se encontrando, para você não estar tendo contato, para você não se aproximar de pessoas que pensam de outra forma, ou seja, pessoas de ideologia diferente.
né? Então, assim, agora eu tenho a opção de escolher se eu concordo ou não com a ideologia daquelas pessoas. Agora, por exemplo, se eu estou na política e eu vou dizer assim, olha, eu não concordo com a ideologia do partido de Inácio, eu não concordo, mas em algum momento a gente vai estar se encontrando, né? Por exemplo, na eleição passada, a gente estava no MDB, fomos candidatos pelo MDB, e o MDB a nível de estado estava compondo com a governadora Fátima. Então, assim, eu ia sair do MDB porque a nível estadual o partido estava coligado com o PT, né? Mas aquilo que eu falei para você, quando a gente entra na política, eu pelo menos eu tenho esse conhecimento de que uma hora ou outra a gente vai se encontrar. A gente, de repente, pode subir no palanque, né? Subir no palanque, a gente pode, de repente, estar aqui participando de repente, uma entrevista aqui como essa aqui, poderia ter outra pessoa também do PT, enfim, do partido. Agora, aquilo que eu falo, né? Cabe a nós, aí a gente tem essa liberdade de escolher se eu concordo ou não. Se você me perguntar se eu concordo, por exemplo, com a ideologia de partido de esquerda, aí eu vou dizer que não. Mas aí eu vou dizer assim, eu não quero, eu vou sair da política porque uma hora ou outra eu vou estar me encontrando com essas pessoas. Foram 2 mandatos, 8 anos. A gente sabe que o papel do vereador é legislar e fiscalizar. Quanto a legislar, o senhor poderia citar leis que o senhor criou ao longo desses 8 anos como vereador? A gente teve essa oportunidade, né, graças a Deus, de fazer 2 mandatos como vereador. E tivemos muita oportunidade, Silvio, Inácio, Edgar, Paulinho que está aqui, de a gente debater sobre pautas importantes do município do Ipanema como um todo, né? Todas as pautas, todos os problemas, todas as situações que mereciam um debate, a gente sempre participou desse debate, dessas discussões, com o objetivo de sempre avançar e de melhorar a qualidade de vida do nosso povo, né? Eu até estava pensando aqui no início, o projeto, ele é aquilo que vira lei, né? É aquilo que vira lei. A gente, enquanto vereador, pelo menos a minha experiência que eu tive, a gente atuamos muito mais na questão de requerimentos. Que requerimentos é o quê? O vereador, ele anda, ele vê uma necessidade, ou até mesmo essa necessidade chega através de uma pessoa, e a gente constata aquela necessidade, a gente constata aquele problema, e faz requerimentos. Esses requerimentos, ele parte de mim, enquanto vereador, mas a gente apresenta ele na Câmara, e ali os outros colegas, eles vão votar para ou vota, ou aprova, ou no caso, ou reprova, né? Então, assim, a gente, enquanto requerimentos, a gente apresentou requerimentos que eu considero importantes, como, por exemplo, hoje, eu não sei se todos aqui sabem, mas na nossa unidade mista de saúde, lá tem um gerador de energia. E foi, assim, uma bandeira que, assim que nós entramos, no nosso primeiro mandato, a gente já discutia, a gente já debatia, a gente sempre buscava adquirir esse equipamento, porque a gente entendia como algo de muita necessidade. Você imagina um hospital, de repente falta energia e as pessoas ficam ali sem iluminação, de repente precisa de fazer um eletro, por exemplo, enfim, né? Precisa enfim, a gente sabe que é muito difícil. A gente está em nossas casas, numa situação bem tranquila, e faltando energia já é complicado, imagine dentro de um hospital. Então, assim, a gente tem esse requerimento, requisitando que o município adquirisse um gerador de energia. Ali dentro da Secretaria de Educação, creio que vocês vão lá, vocês veem, lá tem uma biblioteca, né? E também foi na época eu estava na UERN, eu já tinha terminado a UERN. Eu sou formado em pedagogia, né? Sou pedagogo, graças a Deus a gente fez ali na UERN, entrando em 2006, saímos em 2010. Paulinho estava com a gente também, por isso que eu digo, né? Paulinho está sempre comigo. E a gente sentia muito essa necessidade, assim, de livros, de estudar, de fazer pesquisa. E quando a gente também estava no nosso primeiro mandato, a gente fez requerimento para que a biblioteca ela pudesse ser... Existia alguns livros, mas que pudesse ser ampliado, pudesse adquirir mais livros, né? Buscar, através de parlamentares, novos livros para estar ali aumentando ali aqueles livros. O acervo. Isso. Também, assim, algo que a gente
falamos muito e graças a Deus foi um requerimento que foi aprovado. Depois teve outro colega, salvo engano, acho que foi o presidente Binha, que ele também colocou um requerimento, mas eu coloquei um requerimento também para a construção da UBS lá do sítio Caraúba. Ali o atendimento que o médico vai, né, do PSF, acho que é uma vez por mês, semanalmente, né? Eles eram atendidos assim na casa de uma pessoa, né? Na época na casa da gente de saúde lá. E a gente, quando tomou conhecimento, né, por ser daquele setor ali, Santa Maria muito próximo da Caraúba, e a gente via essa necessidade, então a gente tem esse requerimento aprovado na Câmara. Graças a Deus também foi atendido, né? Sim, deixa eu dizer, né? O gerador de energia foi atendido, a biblioteca melhorou, a UBS lá do sítio Caraúbas também foi atendido, e outro requerimento nosso que também foi atendido foi eu acho que vocês, não sei se conhecem, mas já diga conhece. Quando a gente sai da pista, né, da RN405 e entra ali para Santa Maria, ali tem um riacho que dependendo do inverno, ele é muito forte. E ali, por muitas das vezes, fica intransitável. Ali não passa, quem está aqui não passa para o outro lado, quem está lá não vem para cá. E a gente sempre lembra, assim, nos momentos mais críticos, por exemplo, né? Uma questão de repente, de saúde, de repente uma pessoa adoeceu, precisa de vir para o hospital, uma mulher para ganhar neném. Então, ali não passava naquele riacho ali, tinha que esperar baixar. E foi um dos nossos requerimentos também. E quando foi agora, já na gestão do prefeito Renan, esse requerimento foi atendido, né? E de uma forma, assim, muito satisfatória. Foi feito do jeito que foi planejado, através de um estudo, de um engenheiro, e graças a Deus, assim, foi feito aquela obra ali. E discuti muito questão da iluminação lá da Vila Nova Descoberta em Parelhos também, foi na época, junto com um colega de lá também, a gente tem esse requerimento nesse sentido, para que fizesse essa iluminação pública da Vila Nova Descoberta, como também do próprio abastecimento de água da Vila Nova Descoberta, que não tinha, né? Nova Descoberta é uma vila ali que foi um espaço que foi cedido para os filhos de assentadas, né? Parelhos, como é um dos mais velhos, hoje quem iniciou lá já tem neto casando, talvez até bisnetos, né? Então foi cedido um espaço lá, já está muito povoado lá, essa agrovila lá, Nova Descoberta. Então, assim, lutamos também por isso. E assim, e o principal de todas, que é a questão do abastecimento de água de Parelhos, né? A gente também lutamos muito por essa demanda. Eu sempre digo que foi uma luta de toda a classe política do município de Ipanema. Saiu na gestão o posto foi ainda com o Luiz Jário, eu acho, o ex-prefeito Luiz Jário, mas a parte de execução da adutora e agora até mesmo o próprio distribuição de água dentro da vila saindo com o Renan, mas foi um empenho de toda a classe política e a gente participando dessa discussão, participando dessa demanda. Várias vezes a gente foi a Natal, na KR, e enfim, né? Foi alguns pontos, talvez eu tenha esquecido, era até para me eu vou até solicitar a Secretaria da Câmara, né? Para que a gente tenha todos os requerimentos, as nossas demandas ali, para que depois a gente possa estar passando da forma mais... Vereador Edson, nós temos uma questão muito discutida aí, é a questão daquele aparelho de raio-x, né? Vocês, como vereadores, não botaram nenhum projeto, requerimento para que ele funcionar, não? Porque vem desde Luiz Jário, né? 8 anos, aí veio 4 anos de Renan. Não teve nenhum vereador que botou um requerimento, não, para que ele funcionar, porque eu acho que é de uma grande importância aquele aparelho raio-x funcionar. Não teve nenhum requerimento, alguma coisa de vocês, vereadores, lá? Rapaz, 12 anos. Essa pauta do aparelho raio-x, ela assim, a gente já discutiu ela bastante. Certo. Levando em consideração a necessidade que se tem e a importância de um aparelho desse no nosso município para atender a nossa população, né? E a gente já discutimos ali várias vezes. Com certeza, eu não lembro se eu coloquei já requerimento nesse sentido, mas se eu não coloquei, eu tenho certeza que outros colegas também já colocaram, né, esse requerimento para que o aparelho raio-x ele venha de fato funcionar e atender o nosso povo. A gente tem uma expectativa muito grande, se Deus quiser, essa expectativa ela está cada vez se aproximando mais de se realizar, que é a construção de um novo hospital, né? Tem um aparelho de raio-x para funcionar, tem que ter a liberação da Suvisa, tem que ter a liberação dos órgãos critérios de vigilância, né, que acompanham. E parece que houve uma tentativa aí, uma vez ou foi duas, e não houve a liberação, né? Então, assim, como já se tem essa
essa expectativa de um hospital, vamos tentar que se resolva daqui para lá, né? Que se prepare um ambiente, que se coloque e de fato venha atender a nossa população, mas não saindo, né, com essa construção do hospital. O prefeito Renan, ele tem dito em várias oportunidades que Foi também... conversado depois de vocês eleitos sobre esse assunto, não? Vocês dois, Renan? Não, ainda não. Okay. Sim, sobre o hospital a gente já tem dialogado, né? Não, exatamente. Consequência, né? Com a liberação do dos meios que liberam, que dá licença, e com a construção do novo hospital, com certeza vai ser planejado uma sala que de fato possa atender, né? Colocar esse aparelho e fazer ele funcionar. Porque pelo pouco que eu pesquisei, a dificuldade não é nem tanto o aparelho, né? De se conseguir o aparelho. A dificuldade maior é para conseguir essa licença, essa liberação, e até mesmo o próprio ambiente, né? Devido à radiação, tem que ser algo bem criterioso para que passe a funcionar. Mas, com certeza, como eu falei, né? Ali na Câmara, todos os assuntos de interesse da população de Ipanema são debatidos, né? A população escolhe 9 vereadores para que esses 9 vereadores estejam ali representando eles. E um assunto tão importante como esse, né, do aparelho de raio-x, a gente sempre trabalhou, sempre debatemos por isso, mas como eu falei, a gente tem uma expectativa muito boa que com a construção desse novo hospital, aí sim, de fato já vai ser atender, né, as exigências para fazer funcionar esse aparelho de raio-x e atender o nosso povo. Edson, uma pausa aqui para mandar alô para Cidinha, não sei se você conhece, pela foto aqui não dá para ver, ele elogiando muito. Cidinha o quê? Cidinha 2021, não dá para ver a foto. É minha prima Isabel, prima de Paulo aí também. Isabel é a nossa presidente, né? Presidente do Podemos aqui no isso município mesmo. de Ipanema. Elaine Nayane é sua filha, né? Minha filha. Elaine, enfim... Carlos Lopes já falou, um monte de gente aqui falando. Isso aí no Instagram, né? No Instagram. Eu vou para o futuro. Vamos para o futuro agora. Silva Júnior, e também o Nilson, né? Desse que está ali, lá na residência do meu sogro Expedito, né? Estão lá assistindo também. Viu? Quando eu passei lá em casa, né? Eu não tinha andado na casa dos meus pais hoje, eu passei por lá para ver eles. E disse que estava vindo para cá, né? Pra essa... Nilson, meu cunhado. Eu entendi que é Nilson, meu cunhado, né, Edgar? Sim. Nilson é um amigão, viu? Nilson, meu cunhado, ele... Aí, papai, eu vou pedir a Nilson para vir para cá, que papai tem dificuldade nesse negócio de celular. Aí pediu a Nilson para vir para lá para assistir. Larissa Mirelli também. Mas enfim, vamos para o futuro agora. Você falou da sua história e tal. Você foi eleito vice-prefeito para 2025, 2028. Eu quero saber o seu papel como vice. Você chegou a discutir isso com o prefeito, nas articulações, antes de ser anunciado? Porque o que a gente sabe, olhando para a história do Ipanema, o vice, infelizmente, ele é uma figura meramente decorativa. Infelizmente, ele não tem, por exemplo, uma vice-prefeitura, ele praticamente não tem onde dar expediente. Você conversou sobre isso, isso vai mudar, você vai ter um papel importante na gestão de Renan. O que vocês articularam em relação ao seu papel como vice-prefeito eleito? Aproveitar e mandar um abraço, né, para meus pais que estão nos assistindo, meu cunhado, enfim, toda a nossa família e os amigos que estão nos acompanhando. Silva, um dos motivos que a gente acreditamos que era interessante a gente fazer essa composição política com o Renan é a gente acreditar no homem Renan, né? No gestor Renan. E uma das coisas assim que a gente conversou com ele, inclusive, é uma preocupação da minha família, é uma preocupação das pessoas que trabalham política comigo, que fazem a política comigo, que gostam de mim, né? Que não quer ver a gente se apagar na política, é exatamente olhar para esse histórico em Ipanema e ficar aquela preocupação, né? Mas assim, se a gente também for olhar a questão de vereadores, a gente vai ver várias pessoas que foram vereadores, não foi vice-prefeito e também se apagou na política, né? Se vice-prefeito se apaga, depois... Não, é assim, né? Se a questão até o histórico, né? Do vice se apagar, mas assim, a gente também vê vereadores, pessoas que foram vereadores até por mais de um mandato e saíram da política perdendo, né? Outros porque desistiram, foi uma escolha de sair, mas a maioria porque perdeu. Enfim, mas assim, nós conversamos com o Renan e a gente acredita muito
que essa gestão de Renan foi uma gestão que já entregou muito nesse primeiro mandato. Ele iniciando seu primeiro mandato, ainda jovem, mas eu acredito que ele fez uma boa gestão, e é por isso que a gente está nessa composição com ele. As pessoas que fazem política comigo, as minhas bases também entenderam, né, que Renan faz uma boa gestão, e a expectativa de um segundo mandato ainda é ser bem melhor, né, já com mais experiência, já com mais conhecimento, já com algumas portas já abertas a nível de Brasília. E a gente tem tido essa conversa com ele no sentido de participar da gestão, né? A gente quer participar da gestão. Silva falando a questão de uma sala de vice-prefeitura. Eu acho que não há necessidade dessa sala, mas assim, a gente quer atuar, a gente quer estar acompanhando as secretarias, a gente quer estar acompanhando obras, a gente quer estar dentro das UBS, a gente quer estar ouvindo a nossa população, a gente quer estar ouvindo com os servidores do nosso município e estar fazendo esse meio de campo, né? O povo, população, que é quem precisa dos serviços, secretários, quem está ali para executar os serviços, coordenadores e precisando também até o gestor, né? A gente quer participar dessa forma. Eu acredito que a gente não vai ter essa dificuldade porque, como eu falei, né? A gente acredita muito no prefeito Renan, na gestão de Renan, e acredito que ele também não tem esse interesse que a gente se apague na política. Até um dia eu conversando com ele disse, não, a gente quer contar com você na gestão, a gente vai contar com você na gestão, a gente quer você participando da gestão, né? Dizer como vai ser, eu não vou dizer agora a vocês, e já até que antecipei um pouco, né? No sentido de dizer que a gente vai estar acompanhando a secretaria, conversando com o secretário. Pode ser um secretário? Não, a gente não tem esse pensamento não. O que eu quero, porque assim, se eu assumir a secretaria... Assim, eu acho que para você participar da gestão, eu acho que você tem que assumir uma secretaria, sei lá, porque... Tem que dar expediente em algum lugar, né? Tem que dar expediente em algum lugar. Trabalhar. Mas assim, eu vejo assim, quando a gente, enquanto vice-prefeito, quando a gente se dedica a uma secretaria... Então, por exemplo, eu vou trabalhar lá e minha exclusividade vai ser naquela secretaria. De repente eu posso estar perdendo a oportunidade de ver a coisa como um todo. De acompanhar uma coisa como um todo. Pode ser um... chefe de gabinete. O Renan era. Abrange o todo, né? A gente quer ter esse espaço. Você quer ficar livre, né? A gente quer, exatamente, a gente quer estar em todas as áreas, quer estar em todas as secretarias, visitando secretarias, conversando com o secretário, vendo qual é a dificuldade, levando a demanda para o gestor, levando a demanda para o secretário. Esse é o nosso pensamento, no decorrer da gestão, no decorrer do mandato. Se a gente entender que é melhor de outra forma, então a gente pode estar avaliando, estar sentando, estar conversando, né? A gente quer manter esse diálogo com o prefeito Renan. Renan tem se mostrado muito aberto a isso, né? Então, assim, a gente acredita muito que tem tudo para a gente fazer uma boa gestão agora nesse próximo mandato. Você era vereador da oposição, né? E foi convidado para assumir a situação. Sim, para ser vice-prefeito da situação, não é isso? Aí eu pergunto, como está o seu relacionamento hoje com os seus colegas vereadores, não é isso? Como está o seu relacionamento hoje com os colegas vereadores? Eu digo, graças a Deus, muito bom. Porque assim, eu sempre fiz política com muita responsabilidade. Eu sempre parto do princípio que o respeito, ele tem que existir, né? Foi assim que meus pais me ensinaram e é assim que eu tenho mantido na minha vida. Então assim, eu sempre, enquanto eu estava compondo o grupo de oposição, eu fazia isso também com responsabilidade. Eles nunca viram eu, enquanto mandato, com picuinhas, apenas por ser de oposição, tá com coisas, fazendo aquela coisa meramente por ser oposição, né? A gente sempre procurou fazer política com muita responsabilidade e com muito respeito. Então, assim, quando eu estava na oposição, a gente respeitou. Prova disso é que a situação sempre me viu com bons olhos para a gente compor essa chapa. E hoje, a partir do momento que a gente surgiu essa possibilidade dessa composição política com o Renan, né, na chapa da situação, foi uma decisão que eu não tomei só. Eu tive o cuidado de ouvir bastante pessoas, a família principalmente, né? E prova disso é que a gente conseguiu, graças a Deus, tá com praticamente toda a família com a gente nesse projeto. E aqueles que não puderam vir com a gente entende e compreende, mas mesmo assim eu fui lá conversar com ele, principalmente aquelas pessoas que me ajudaram, né? Eu fui lá na casa deles, alguns, os que moravam mais distante, não deu para ir pessoalmente, a gente ligamos, mas
aqueles que eu entendia que era preciso uma conversa pessoalmente, a gente foi lá. Então, a gente explicou o motivo, porque era que estava saindo, né? Que a gente estava querendo ter essa oportunidade, ter essa experiência também. E um relacionamento muito bom. Com meus colegas vereadores lá na Câmara, a gente não teve nenhuma dificuldade, né? Até porque que outros também já tiveram essa experiência, né? Eu, na verdade, eu saí agora, mas os meus colegas que estavam lá, eles já tiveram, não foram, dizendo assim, sempre em um partido, né? Eles tiveram um partido e foram para outros e enfim, mas é um relacionamento muito bom, com o eleitor também da mesma forma, né? Prova disso que nós andamos agora em muitas casas do nosso município e não teve nenhuma casa para mim chegar e de repente ser mal recebido pelas pessoas por causa disso, né? Pelo contrário, a gente sempre foi bem recebido e graças a Deus, assim, a gente continuou com o mesmo sentimento de amizade, de consideração, de respeito. E um fato interessante, assim, Edgar, que eu quero frisar também é o reconhecimento, né? Hoje, o fato de eu estar na situação, estar nessa composição política, eu não vou aqui esquecer, né, as amizades que a gente fez, os apoios que a gente teve e as oportunidades que a gente teve. Eu jamais vou fazer isso, a gente tem uma gratidão e tem muita consideração por isso. Muito bem, o povo entendeu, né, a situação também. Agora já esse ano, né, muitos vereadores que eram situação, né, deixaram a situação e foram para a oposição, né? Isso você, não sei se você já fez uma avaliação disso, deve ter pensado em alguma coisa nesse sentido, né? Você acha que foi uma causa de ciúme por você ter sido convidado a vice-prefeito, ou você acha que foi uma linha política de trabalho de cada um, né, que deixaram a situação, foram para a oposição agora já no final? Assim, eu não participei das conversas dos colegas que saíram, né? No caso 4, eu não participei em nenhum momento de nenhuma conversa com eles e no caso o gestor, né? No caso Renan, no caso do Jair, eu não participei assim de nenhuma conversa com eles. Mas o que a gente se sabe, né? Que tinha alguém que tinha interesse nessa vaga e isso é legítimo. Isso é legítimo, né? Cada um luta pelo aquilo que entende que é o momento, que é a oportunidade. Então, assim, mas, Edgar, eu não posso, assim, assegurar, né, se de repente foi pela questão de ciúme, se foi pela questão de espaço, ou se entenderam que o outro projeto era melhor, né? Pode ter sido que eles fizeram a avaliação e, de repente, entenderam que o outro projeto era melhor para eles, né, para a família deles e até mesmo para a política de Ipanema como um todo. Edson, você disse que é pedagogo, né? Sim, de pedagogia. Graças a Deus, com muita luta. Você disse que vai trabalhar ao lado do prefeito, né? Se Deus quiser. Demandas. Você sabe que nós estamos com os professores um déficit de quase 14% do nosso piso salarial, né? Uhum. Você é consciente disso. O que você vai fazer enquanto vice-prefeito, trabalhando ao lado do prefeito, para, pelo menos, melhorar esse déficit da gente, professor com piso salarial? Você tem alguma coisa em mente para conversar com ele, convencer que é importante isso aí para a educação? A gente, Inácio, como eu falei, né? A gente, enquanto político, a gente tem um papel de sempre lutar por melhorias. Então, aquilo que for melhorias para o nosso povo, para o nosso servidor, a gente vai estar levantando essa bandeira, né? A gente vai conversar com o Renan, a gente vai procurar entender como é que está essa situação. Inclusive, acho que ele esteve aqui a semana passada e acho que você fez essa pergunta a ele, não foi? Foi. Eu não consegui assistir porque eu fui assistir depois pelo Face de Edgar e da Web Rádio e estava sem um áudio, né? No meu Instagram tá lá ainda. Tá gravado? Então eu vou até, se eu soubesse eu tinha assistido para mim, pra gente completar. Mas assim, Nácio, o que a gente pode assegurar é o seguinte, eu reconheço o importante trabalho dos nossos professores. E eu sou um pedagogo. E aqui eu estou com 4 professores, né? 3 efetivos e Paulo, que também é pedagogo também. A gente entende e reconhece o grande trabalho dos professores, né? E merece todo o reconhecimento, merece todo direito. Então, vocês podem ter certeza, sim, que a gente vai estar dialogando com isso, né? Com a categoria, vai estar dialogando com o gestor, para tentar buscar uma melhor forma e atender, né? E ter nossos professores satisfeito em sala de aula, dando o seu melhor, para que a gente possa ter uma educação
atingindo os números, né, bem significantes, para que a gente possa ter alunos nossos sempre aumentando cada vez mais o número de alunos no Enem, no IF, enfim, né? Isso é uma causa muito nobre e que a gente, eu vou falar a gente porque o político ele tem que se interessar por uma causa dessa e tem que estar sempre conversando e buscando uma forma de atender essa necessidade. Agora eu vou falar, você é vereador, né? Eu estou trabalhando há quase 10 anos no Maria Gorete. Eu não lembro de nenhum vereador lá visitar a escola, né? Eu acho que o vereador, ele quando se elege, ele é para fiscalizar educação, saúde, obras, enfim. E por que vocês, são vereadores, não visitam as escolas? Inácio, a gente, assim, eu até reconheço que a gente visitamos pouco, mas visitamos. Visitamos. Talvez a gente não tenha se encontrado, não estou dizendo que é muitas vezes, várias vezes, mas a gente sempre visitamos as escolas, mas a gente sempre também mantém um diálogo, né? Sempre mantém um diálogo. Eu sempre procurei, mesmo não indo na escola, e da hora que fosse, mas por uma situação ou por outra, a gente não indo, mas isso não impedia de quando a gente está ligando para um diretor, perguntando qual era o maior problema, qual era a maior dificuldade, né? A gente sempre tinha esse contato com os alunos também. Mas assim, a gente percebe também que tem o que melhorar, mas a gente também percebe um avanço na educação aqui no nosso município, né? A gente percebe esse avanço. A gente viu agora recentemente ser implantado, né, a questão da educação em tempo integral. Esse ano, foi implantado? Ano passado foi implantado. Houve também aumento de salas, né, na escola do município, na principal escola do município, que é o Maria Gorete. A gente vê que existem salas climatizadas. A gente que estudou em multisseriado, a gente vê que houve esse avanço. É aquilo que eu falei, né? Sempre tem o que melhorar, mas a gente também reconhece que algo avançou, né? A gente temos aqui, pelo menos o último levantamento que eu fiz, foi, até na época que foi para passar aquele projeto com relação à autorização para comprar, conceder a autorização ao município para fazer uma linha de crédito para comprar mais um ônibus, né? E naquele momento ali que eu fiz aquele levantamento, tinha mais de 300 estudantes de Upanema indo estudar em Mossoró, todos os dias, né? Mais de 300. Se eu não estou enganado, parece que para fazer esse transporte aí, se utilizava 7 ônibus, né? Acho que era, não sei se era 3 de manhã, 2 à tarde, 2 à noite. Mais ou menos isso aí, né? E isso, assim, graças a Deus que nenhum gestor cobrou taxa por isso, né? E a gente também defende que a gente precisa incentivar os alunos para isso. Programa de bolsas, né? A gente tem esse programa de bolsa aqui no município que tem ajudado a muitos alunos. Tem alunos aí que eles têm a dificuldade de estar estudando e de repente comprar alguma coisa. Esse programa de bolsa, ele é um programa que eu considero muito importante e tem ajudado. E enfim, né? A gente vamos Inácio, aumentar esse diálogo ainda com os professores, com os diretores e visitar mais as escolas, né? Para que a gente possa estar identificando também, além daquilo que a gente conversa com os alunos, com os professores e diretores, a gente também possa estar identificando em loco alguma situação e estar levando para o gestor, levando para a secretária de educação, para a gente tentar resolver. Como eu falei, né, nosso objetivo é sempre trabalhar para melhorar, né? A gente tem enquanto político, a gente tem esse pensamento formado, né, de sempre dar nossa contribuição, de sempre trabalhar para que melhore, porque melhorando é a nossa população que ganha, o nosso povo fica satisfeito e a gente se orgulha de morar no município que as coisas acontecem, né? Muito bem. Muito bem, né? Programa Entrevista, já estamos às 20 horas e 10 minutos, né? Então a gente conversando, né? Rapidinho passa aqui, né? Chegando aqui já ao final do programa, né? Final do nosso tempo, né? Isso, Inácio, Silva Júnior, vocês têm ainda alguma pergunta, né? Posso fazer uma pergunta? Está muito cedo, claro. Edson nem assumiu ainda, mas para o futuro ainda, o que é que você planeja,